que a palavra de Deus diz a respeito dos nossos dias atuais. Primeiro, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. Ou seja, de cara logo, Jesus vai colocar isso, porque esse mundo aqui cada vez mais vai estar pior. Segunda coisa, que a gente sabe que a Bíblia é quem diz: o maligno foi jogado dos céus para aqui para a terra, e a Bíblia chama ele de príncipe deste século. Ou seja, o Satanás, esse camarada que a Bíblia fala que Deus criou como anjo de luz, ele se corrompeu, ele está aqui na terra, ele e todos os anjos caídos chamados demônios. Nós estamos vivendo num mundo de louco. Nós estamos numa fogueira miserável, porque aqui nesse mundo o diabo mora com seus súditos. E a Bíblia não engana nenhum de nós. E mais, a Bíblia ainda vai além e diz que o próprio Deus concedeu a essa pessoa poderes para que ela pudesse fazer coisas, se possível for, enganaria até os crentes. E é o que está acontecendo. Mas Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. 1 João 3,8. Porque o Filho de Deus veio para desfazer as obras de Satanás. E Ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos tirar das trevas e levar para o reino do seu amor. Isso a gente também sabe. Mas a Bíblia não engana nenhum de nós. E diz que o mundo que nós estamos vivendo seria e ficaria cada dia mais difícil. Mas Ele, como nosso sumo sacerdote, estaria sempre intercedendo por nós. E colocou para nós ministérios, ou seja, serviço. Enquanto você e igreja estiver no mundo, o trabalho de vocês é resgatar os perdidos para mim. E a gente percebe que ao longo da história, Satanás tem filtrado e tem criado um sistema religioso como esse, para desfazer do que Deus colocou em nossas mãos. A missão da igreja é resgatar vidas como Jesus fez. Mas a igreja hoje está se preocupando com muitas coisas, menos isso. E nós precisamos acordar. Você que é crente precisa acordar. Porque lá na tua casa, lá no teu vizinho, lá no teu trabalho, sempre tem uma pessoa. E não é para a gente discutir religião, não é para a gente discutir que igreja é melhor. A gente tem que apressadamente tentar resgatar essas pessoas das trevas espirituais. Na minha casa tem meus pais, tem os meus irmãos. Eu não posso me contentar em saber dessa verdade e me calar e ver meu pai, minha mãe, meus irmãos morrendo para o inferno. Por mais que eles digam que tem a religião dele, que a gente sabe que a religião não leva ninguém aos céus, mas só Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade de Jesus, a gente é liberto dessa ignorância espiritual. Então eu não posso concordar com o sistema de Satanás que enche a cabeça das pessoas dizendo que já tem a religião dela. E a gente precisa falar de Cristo para todos, principalmente aqueles que estão em nossa casa. Eu tenho uma mãe que me gerou 9 meses. Hoje eu sou salvo, minha mãe não é salva. E às vezes eu estou ali dia a dia com ela e não me preocupo com ela. Às vezes o meu pai, que tanto se esforçou, às vezes ele está perto de mim, ele está a caminho do inferno e eu não estou fazendo nada. E eu estou colocando para você, querido, as pessoas que estão mais perto de você. E quando a gente menos espera, essa pessoa foi embora e ela partiu sem Cristo. E a gente sabe muito bem que a Bíblia vai dizer: sem Cristo as pessoas estão perdidas eternamente. A nossa briga, como a Bíblia diz, não é contra a religião, contra pessoas, é contra as trevas, é contra as potestades, é contra Satanás, que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar, destruir, levar as pessoas para o inferno, mas Cristo veio para dar vida. Ele utiliza de todos os meios. E o Salmo 127:1 vai dizer o seguinte: se Deus não edificar uma cidade, se Deus não edificar uma vida, se Deus não guardar uma casa, ninguém pode guardar. E nós estamos vivendo momentos cruciais da nossa história, momentos de maldade, momentos terríveis de criminalidade. E a pergunta é: de onde vem o socorro?
E a gente vê as autoridades, a gente vê os políticos, todos eles impotentes, eles não podem resolver os problemas. Mas a igreja tem a palavra da verdade que pode resolver problemas dessas pessoas. Essas pessoas não têm que esperar no político, não. Não tem que esperar num projeto social, não. Essas pessoas têm que buscar Cristo e elas serão libertas. Porque a partir do momento que a pessoa conhece Jesus, nem morte separa mais. Eu estou aqui. Se por acaso eu sair aí e alguém dizer, olha, mataram o pastor Nojinho Velho de Brotas, vai tirar só a minha vida física, porque a minha vida eterna ninguém vai tirar de Deus. Então eu não tenho que viver com medo, porque a minha vida é guardada pelo Senhor. E o meu guardar, e o guardar de Deus, não é material. Muitas vezes a gente fica questionando Deus. Por que Deus não guardou o irmão fulano? Por que Deus não guardou o pastor fulano? Não guardou aquela família? Não era de Deus? Querido, ninguém separa a gente de Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas morrendo aí. Isso é natural. Eu e você e qualquer pessoa está no mesmo nível de morrer ou não. Mas o problema não é esse. A gente está preocupando muito com a questão material, com a questão física. A religião está cada vez mais obcecada pelo materialismo, pela cura física, pelo dinheiro, por aquilo, e a gente está esquecendo da coisa mais principal, que é a nossa alma. O que é eterno em nós não é o físico, não é a vida material. O que é eterno em nós é a nossa alma. E a gente está preocupado em levar um bem social para aquele lugar, em dar bens para aquilo, e a gente está esquecendo de tirar aquela pessoa das traves espirituais. E é por isso que a gente vê alguns até questionando, mas a sua igreja não faz nada social. Querido, o maior milagre que a Bíblia diz que acontece é na salvação de uma alma perdida. E muitas vezes Satanás fica colocando em nossa mão projetos e projetos sociais para a gente esquecer de pregar o Evangelho. Projeto social não enche barriga de ninguém. O governo é que tem que ter responsabilidade. A Bíblia diz que a preocupação da igreja é não deixar faltar os seus. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem igrejas hoje que parece mais faculdade, parece mais, é um centro de coisa do que pregação do Evangelho. Quando os discípulos que estavam com Pedro perceberam a dificuldade das viúvas e dos órfãos, chegaram para Pedro juntos, não, você tem que tomar conta das viúvas e dos órfãos. E ele disse, não, senão eu vou parar de pregar a palavra. Muitas vezes a gente está calando a nossa voz, e as pedras estão clamando, e as vidas estão sendo ceifadas para o inferno. O que é que nós estamos fazendo? Às vezes a gente está fazendo o quê? Ficando com medo. Os crentes estão com medo. Onde é que está o teu Deus? Querido, se a gente se trancar em casa, a gente morre. Não posso subir para nada, não posso ir para lá, não vou para a igreja porque... Preste bem atenção, amados. Abra sua Bíblia, Salmo 23, 4, o que é que diz aí? A palavra de Deus é ontem, é agora e é sempre. Vamos parar de ficar com medo de viver essa vida. É isso que o diabo quer, que você fique intimidado. É isso que o diabo quer, que você se cale. Alguém vai ler para mim, só para a gente ouvir a voz da igreja. A Bíblia está dizendo, literalmente nesse mundo, Deus está comigo e não importa se eu pego um ônibus, não importa se eu vou para um bairro perigoso, não importa que eu vou para lá e para cá, eu tenho que acreditar que esse Deus está comigo, ainda que algum mal me aconteça. E a gente não está isento disso. Deus não é tão injusto para fazer dos crentes uma classe especial, dizer não, crente não morre de bala, crente não morre de acidente. Isso não existe. A Bíblia diz que nós estamos no mesmo patamar que os outros. O que a Bíblia manda é que você confie no Senhor, ainda que venham as dificuldades. Por isso, quando vier um problema, por isso, se acontecer alguma coisa, a Bíblia diz que você deve glorificar a Deus. Foi o que Jó fez, foi o que Abacuque fez. Ainda que Deus me mate, eu vou continuar crendo nele. Ainda que aconteceu isso comigo, Deus não muda.
O problema é que as trevas estão nos afrontando para que a gente tenha medo e nem cultue mais a Deus. Eu me lembro quando a igreja era aqui embaixo, houve um tiroteio aí na Vila Paraíso, e só vi irmão cair por debaixo da mesa. Teve uma irmã que até hoje não veio mais para a igreja, sumiu. Ah, pastor, vamos acabar com a igreja porque não vai dar certo não. Se eu entrasse na conversa daquela voz que disse isso, que ela nunca mais ia para a igreja, você não estaria aqui hoje. Mas nós enfrentamos o perigo ali. Todo dia era tiro, era tiro, era tiro. Meu irmão, eu estou aqui no púlpito. Se acontecer um tiro para ele pegar na minha testa e eu morrer, me enterrem e glorifique a Deus. Diga, pastor, a gente se encontra nesse instante lá. É o que a Bíblia diz. Salmo 115:16. É maravilhoso, é agradável a Deus a morte de um crente. A gente vai estar procurando, a gente não vai estar futucando nada disso, mas se acontecer, eu não posso viver com medo de pregar o evangelho, eu não posso ficar com medo de ir para o trabalho, eu não posso ficar com medo de vir ao culto à noite. A gente precisa confiar no Senhor, ainda que os vales aí estejam escuros. Ele disse que estaria conosco. E essa palavra não é uma palavra só para Davi, não. É uma palavra para nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande pelos perigos da vida, se eu ando no ônibus, Deus está comigo. Eu não acabei de dizer aqui, e a Bíblia não afirma: não sabeis vós que você é templo do Espírito Santo? Onde a gente vai, o Senhor está aqui. E se alguém tirar minha vida, como Paulo, nada me separa. Salmo 16:8, veja aí. O nosso Deus é o Deus da segurança e proteção em todo o tempo. O Deus da Bíblia, o Deus que a gente precisa encarar pela fé, não pelo que vemos. Ele diz que Ele é nossa proteção. E a nossa proteção não está só no sentido físico. Rapidinho. Cristo, Senhor, a minha companhia, enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Enquanto Deus estiver do meu lado, eu não tropeçarei. Em que sentido? No sentido da eternidade. Ninguém vai me tirar da mão de Deus, jamais. Esse tropeço aí não é físico não, porque a gente vai padecer isso. Os nossos irmãos do passado morreram, os nossos pais morreram, os nossos antepassados morreram. E onde é que estava Deus? Está no mesmo lugar. Quando o Senhor Jesus disse para Lázaro, sai daí de dentro, Ele estava mostrando para o mundo inteiro que o que Ele queria mostrar ali não era ressuscitar fisicamente um homem. Ele disse, ainda que alguém esteja morto, se crê em mim, viverá. Ele quis dizer que todas as pessoas que crêem no seu nome não morrerá nunca mais. E assim como Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, nós que cremos nele, quando Ele voltar, nós vamos levantar do sepulcro, assumir o nosso corpo, como Lázaro assumiu e Ele assumiu. E aí a gente vai estar com Ele para sempre. Porque quem morre com Cristo não vai para a eternidade sem Deus. Vai receber seu corpo de volta e Ele vai levar para a eternidade. Ele é o nosso refúgio. Salmo 34:7. Refúgio é um lugar que a gente se acomoda, é uma zona de conforto guardado pelo Senhor. E a gente precisa acreditar nessa palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, mas os anjos de Deus, a Bíblia diz que está guardando todos aqueles que creem no seu nome. Sabe quantos milhares de anjos existem? A gente não tem nem como contar. Enquanto a gente está aqui, existem centenas e milhares de anjos. O serviço dos anjos é guardar, é trabalhar para aqueles que são salvos. Por isso que a Bíblia diz que o anjo de Deus acampa-se ao redor daquelas pessoas que estão temendo ao Senhor.
Por isso que a gente percebe quantos livramentos ainda nessa vida. E se eu tiver que partir, Ele vai me levar para a glória. E eu não vou ter medo. Não é preciso ter medo. E o Salmo 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha. E o que é uma rocha? É aquele lugar que a gente está bem seguro. A gente que prega a Bíblia, a gente que fala da Bíblia, a gente tem que crer nela. O produto que a gente vende, a gente tem que usar. Não vamos fazer com esse camarada que faz propaganda de coisas e não usa o produto. Fazem propaganda de um shampoo, mostra os cabelos bonitos, mas eles não usam esse produto. Porque eles sabem que o produto está vendendo é barato e é ruim. Mas o produto que a gente passa é um produto especial, chamado Senhor Jesus, poderoso, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura. E Ele se coloca como uma rocha, Ele se coloca como um refúgio, e Ele se coloca como uma cidade, uma cidadela, uma cidade forte. Quando Raabe, ela guarda e protege os espias de Israel, ela passa a ter uma proteção, um refúgio, não de homens israelitas, mas do próprio Deus. Até hoje a Bíblia fala da posição daquela mulher, ou seja, quando ela guardou, ela disse assim: mas é perigoso para mim. E os homens de Deus disseram: não se preocupe, que Deus vai guardar a tua vida. Assim como Deus guarda Raabe, que era uma prostituta lá, que alguém não dava nem valor, mas ela entendeu o projeto de Deus. E aqueles homens falaram do Deus de Israel, que o Deus de Israel é o que ama, que guarda, e que não faz distinção de pessoa. E a Bíblia fala que ela foi guardada. E quantas pessoas que vivem nesse mundo, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem cuidado. E nós estamos vivendo um momento, e daqui para frente a Bíblia diz que vai ser pior. O mundo não voltará a nenhuma melhora. Põe na cabeça. E pare de ficar ouvindo palavras de pessoas que as coisas vão melhorar. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz que a maldade vai aumentar, a iniquidade vai aumentar, o amor vai esfriar, as pessoas não vão ter mais sentimento. E a gente está vendo isso. Tudo isso é sinal de que Jesus Cristo está falando a verdade. E nós precisamos estar trabalhando para o reino dele, não fazendo parte da religião. Chega de religião, dá nojo ver tanto religioso, tanta gente boçal. O que a gente precisa é evitar que as pessoas vão para o inferno. A gente está num bairro que está aí, ó. E as pessoas que ouvir falar de Cristo não se arrependeu, o problema é delas, mas nós não podemos calar. Mas também nós não podemos ter medo. Então você que tem medo, você vai colocar sua fé no Senhor. Você não vai deixar de ser crente por causa do sufoco do mundo. Porque Davi trabalhava sozinho. Davi tinha que passar em meio a lugar difícil, perigoso. Mas ele precisava estar todo dia ali. Ele precisava cuidar das ovelhas. Ele precisava trabalhar. Então, meu querido, ainda que nós sejamos jogados numa fornalha, a gente sabe que Deus vai estar conosco. Seja fornalha física ou espiritual ou qualquer problema, ainda que o mar esteja à nossa frente, Ele disse que estaria conosco. Ainda que a gente passe por águas, elas não vão nos afogar. Isso é o que a Bíblia está falando a respeito do Deus dela, do Deus da Bíblia que pode cuidar. Então nós estamos vivendo momentos difíceis e precisamos confiar no Senhor. Confiar somente no Senhor. Então, amado irmão e querido, se você tem vivido esse medo, coloque nas mãos de Deus. E o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte. O Senhor está sempre a nos ouvir. Vamos estar orando pela nossa cidade, vamos estar orando pelo nosso bairro, pela nossa família. A gente não pode ficar com medo, porque o medo nos faz calar. E é o momento da gente clamar aos céus e dizer: Senhor, nós somos a tua voz nesse bairro aqui. A Bíblia diz que nós devemos resistir às portas do inferno, e as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Igreja não é essa parede não, igreja somos nós.
Se você deixar de ser um crente nesse bairro aqui, é mais uma porta que está caindo. Mas se uma pessoa se converte, é mais uma porta do inferno que está caindo também. Então, querido, nós somos a boca de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra da vida, a palavra de confiança. E alguém vai perguntar: onde está o teu Deus? Não é assim que o Salmo diz? Onde está o Deus dessa igreja? Onde está o Deus desses crentes? Na hora que a gente precisa desses crentes, eles também frottam. Não, o nosso Deus está nos céus, nosso Deus está aqui, e nós estamos aqui para confiar nele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É exatamente isso. A gente não vive só de mar de rosa, não. No momento de angústia, a Bíblia diz: eu vou estar com você também. Então nós temos um papel importante para clamar aos céus em intercessão pela nossa comunidade, pela nossa cidade. O mundo só ainda não afundou de vez, porque a Bíblia diz: a minha igreja ainda está nela. No dia que a minha igreja sair desse mundo, esse mundo vai afundar de vez. Nós estamos ainda na era da graça, a igreja está na terra ainda. Olha, é um privilégio para nós que já encontramos Jesus, é um privilégio falar de Cristo, é um privilégio ver pessoas se convertendo ao reino da luz. E você tem o maior privilégio de ver o maior milagre acontecendo quando uma pessoa se converte ao Evangelho. É triste a gente ver pessoas partindo para o inferno, somente jovens, que acham que pode tudo e não pode. Nós somos finitos, e vamos acabar a qualquer momento. Mas nós precisamos, como luz e como sal, iluminar. Então você é responsável pela cidade que você mora, pela rua que você mora, pela tua família. Então levante a bandeira do Evangelho, sem medo, e diga: Deus, Tu és o meu refúgio, eu não posso ter medo. Ainda que me aconteça alguma coisa, eu não posso me calar, porque se eu me calar, as pedras clamam. Então você, meu querido irmão, deve colocar na sua mente: em todo tempo, segurança e proteção só vem de Deus. Só vem de Deus. Salmo 23, Salmo 16, Salmo 134 e Salmo 127. Esse bairro aqui só será guardado se Deus guardar. Pode mandar toda a segurança que for, e nós acreditamos muito. E eu tenho plena certeza que os anjos de Deus estão acampados nessa nação. E não são poucos, não. Não é à toa que essa nação, cada vez mais, pessoas estão cansando da vida religiosa, estão buscando a Cristo. E Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu vim para dar vida para vocês. E hoje a boca de Jesus do mundo somos nós. Vamos precisar clamar às pessoas, dizer para elas que tem uma saída, e Jesus é a saída. Então nós que estamos vivendo um contexto na cidade de Salvador, principalmente nosso bairro, não temas, não deixe de congregar, não deixe de orar, não deixe de pregar o Evangelho, porque está na hora da gente levantar. Os covardes sempre vão existir e vão cair fora, mas a Bíblia vai dizer que covardes e frouxos não entrarão no reino de Deus. E eu e você não somos covardes, não somos frouxos, e precisamos estar clamando como igreja unida e como igreja espalhada. Coloque o teu bairro, diga: Senhor, eu estou aqui, Tu não me chamou para fazer qualquer coisa, Tu me chamou para pregar o Evangelho, e eu quero ver a minha comunidade convertida. Então, se eu estou aqui hoje, é porque alguém pregou o Evangelho para mim. Se você está aqui hoje, é porque alguém pregou o Evangelho para você. E os outros estão aí porque Jesus também quer salvar eles. Amém. Então, é triste a gente ver pessoas sendo ceifadas para o inferno. E muita gente, às vezes, hoje com a rede aí passa e começa já a discutir, e sem um pingo de sentimento. A tristeza não é pela morte física, não. A tristeza é porque essa pessoa nunca mais vai poder ouvir falar do Evangelho. E se morreu sem confirmar Cristo, não tem outro jeito. João 3,36. Depois da morte, segue-se o juízo. E que Deus possa guardar nossa vida, nossa família, os nossos filhos, guardar nossa ida e vinda do trabalho, guardar nossa cidade, conforme o Salmo 127. E a gente precisa confirmar isso. Deus, não temos segurança humana
que dê jeito, mas o Senhor pode. Então, se Deus não guardar o nosso bairro, a nossa casa, a nossa família, ninguém vai guardar, homem nenhum. Então, não confie em segurança pública, porque não vai resolver. As instituições estão falidas pelo pecado, a corrupção estão falindo as instituições. E a Bíblia fala que nos últimos tempos a iniquidade iria atingir todas as instituições. Sabe para quê? Para que você espere somente no Senhor. E a Bíblia diz: espera minha alma, espera somente no Senhor.